Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar da APCC com o apoio da Servin, sobre a alteração à legislação. No próximo dia 28 de junho, entra em vigor a Portaria 220/2023, que estabeleceu um conjunto de requisitos no âmbito da acessibilidade para entidades públicas e privadas, no sentido de garantir que todos os seus produtos e serviços são acessíveis a pessoas portadoras de deficiência. Neste webinar vamos falar de acessibilidade em língua gestual portuguesa e do serviço disponibilizado pelo nosso associado Servin, que permite que a comunidade surda comunique em língua gestual portuguesa com empresas e instituições, garantindo uma maior autonomia na comunicação e no acesso à informação. Para debater este tema, temos connosco Filipe Azóia, da Azóia Capelo, consultor jurídico da APCC, estamos a ver neste momento na imagem, Filipe Pereira, CEO da Servin, Ana Oliveira, intérprete da língua gestual portuguesa, que trabalha com a Servin, Cláudia Serra, diretora da APCC e do Serviço de Apoio ao Cliente do CTT, e Sandra Moita, Contact Center Manager na Vorten. Muito obrigada a todos por terem aceito este desafio. Vou pedir a quem nos está a ouvir, caso tenha alguma dúvida no decorrer do webinar, que possa colocar no chat, nós vamos tentar responder. Vou passar então agora a palavra, por favor, ao Dr. Filipe Azóia, que nos irá fazer aqui uma exposição com um enquadramento da legislação. Obrigada, Filipe. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Estão a ouvir bem? Sim, Filipe. Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, eu preparei aqui uns slides. Não sei como é a Ana que os pode passar, sou eu que os faço. Como é que é fazer, Ana? Ou será o Filipe... Pode passar, Filipe. Pode projetar o seu ecrã, se quiser. Ou então o Filipe já tem também os slides. Então, vamos lá ver. Eu não costumo trabalhar com este, costumo ser com o Teams. Para partilhar aqui em visualizar. Senão eu partilho. Filipe, acho que é melhor partilhar. Eu partilho. Filipe Pereira, sim, se faz favor. Muito bem. Porque eu costumo, com o Teams, há lá uma coisinha que diz partilhar. Este não tem lá o sítio do partilhar e estou aqui perdido. Só um segundo. Este. Filipe, depois se puder alterar aqui o nome que está no Filipe Azóia, que está errado, se faz favor. Ok. Obrigada. Então, estamos prontos para começar. Muito bem, sim senhora. Íamos passar para o slide do objeto, então, logo a seguir. Ups. Está muito rápido, só um segundo. É o primeiro que diz objetos. Já agora. Muito bem. Bem, o que está aqui em causa? Em termos legais, foi publicado em 2022 este decreto-lei, que é o decreto-lei 82/2022, de 6 de dezembro, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa esta diretiva 2019/882 do Parlamento Europeu e do Conselho, que é relativa aos requisitos de acessibilidade a produtos e serviços e visa facilitar a resposta às necessidades específicas das pessoas com deficiência e pessoas com limitações funcionais. Portanto, esta legislação que estamos a falar e sobre a qual será este webinar é este decreto-lei que a única coisa que faz é transpor para a legislação portuguesa uma diretiva comunitária. Como sabem, cada vez mais a legislação portuguesa em determinadas matérias ou em muitas matérias limita-se a transpor diretivas europeias. Todos nós estamos, enfim, familiarizados com este conceito de diretiva, certamente. Se não tiverem, eu também explico em 2 segundos. A legislação comunitária tem 2 tipos de diplomas: regulamentos e diretivas. Os regulamentos são leis comunitárias que se aplicam diretamente nos Estados-membros.
As diretivas são leis comunitárias que, para se aplicarem nos Estados-membros, têm que ser transpostas por esses Estados-membros para a legislação nacional. É o caso desta diretiva dos requisitos de acessibilidade a produtos e serviços, que é uma diretiva e, por isso, para passar para a legislação portuguesa, teve que ser elaborado este decreto-lei em 2022, que fez a sua transposição. Eu agora passava para o slide seguinte. O slide seguinte tem o conceito de pessoa com deficiência, porque o decreto-lei fala em pessoas com deficiência, não define o que é uma pessoa com deficiência. Essa definição consta da diretiva. E, portanto, para a diretiva, pessoa com deficiência são pessoas com incapacidades duradouras físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, que podem impedir a sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade. Portanto, estamos a falar com as mais pessoas, estamos sempre a falar de incapacidades físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais. Conforme se recordam, o objeto não falava apenas em pessoas, o objeto do decreto-lei não falava apenas em pessoas com deficiência, também falava em pessoas com limitações funcionais. O que é uma coisa e o que é outra? As pessoas com limitações funcionais são as pessoas com deficiência, mas, para além dessas, também são incapacidades relacionadas com a idade ou com qualquer outra limitação das funções do corpo, permanentes ou temporárias, e, nomeadamente, estamos a falar de pessoas idosas, mulheres grávidas ou também pessoas que viajam com bagagem. É um conceito estranhíssimo, mas, para além, uma pessoa que viaja com uma bagagem também é uma pessoa com limitações funcionais. Portanto, pessoas com deficiência, temos incapacidades físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais. Pessoas com limitações funcionais são pessoas com estas incapacidades e, para além disso, incapacidades relacionadas com a idade ou com outras limitações das funções do corpo humano, permanentes ou temporárias. Nomeadamente, temos os exemplos das pessoas idosas, das grávidas e pessoas que viajam com bagagem. Próximo slide, se faz favor. Este decreto-lei, embora tenha entrado em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, ou seja, no dia 7 de dezembro de 2022, porque ele foi publicado a 6 de dezembro, apenas produz efeitos a 28 de junho de 2025. Esta data está relacionada com as datas limites de transposição da diretiva e, por isso, para todos os efeitos, este diploma produz efeitos a partir desta data, 28 de junho de 2025. Falta pouco mais de um mês. E, por isso mesmo, aplica-se aos produtos e aos serviços que são prestados a partir dessa data. Então, agora vamos ver que serviços é que a este decreto-lei se aplica. Desde logo, aplica-se aos serviços de comunicações eletrónicas, aplica-se aos serviços que fornecem acesso a serviços de comunicação social audiovisual. Isto tem a ver com as televisões, essencialmente com as televisões e também com as rádios, mas mais com as televisões. Há uma parte que tem precisamente a ver com isso, de que as televisões, e aliás todos nós já nos apercebemos que atualmente é muito frequente haver programas televisivos que têm em simultâneo uma pessoa a fazer a tradução para a língua gestual, determinados programas, nomeadamente informativos, ou seja o que for, ou então que são programas que estão legendados. E, portanto, essa obrigatoriedade de legendar os programas televisivos ou de ter em simultâneo alguém a fazer a tradução para língua gestual resulta desta diretiva e deste decreto-lei. Já agora vou perguntar aqui à Sra. Oliveira, diz-se língua gestual e não linguagem gestual, certo? Correto, o termo correto é mesmo língua gestual e depois irei aprofundar um bocadinho melhor na fase seguinte, mas obrigada. Porque eu agora cada vez que vou dizer tenho que me lembrar sempre, é língua gestual, não é linguagem. Senão a Ana Oliveira ficava zangada comigo. Vamos passar então ao próximo slide. Também se aplica aos serviços de transporte aéreo, de autocarro, ferroviário, marítimo e por vias navegáveis interiores de passageiros. Isto tem mais a ver com a questão das máquinas de venda dos bilhetes, os sites, os ecrãs e os sites de informações relacionadas com os transportes.
que é uma coisa que, enfim, não tem grande interesse para nós. Também se aplica aos terminais de autosserviço interativos dos serviços de transporte, portanto, tudo o que é área de transportes, prestação de serviços de transporte, este decreto-lei aplica-se. Agora, com mais relevância para nós, no slide seguinte, até porque esta questão foi precisamente colocada por um associado, que é o Milênio, este decreto-lei aplica-se aos serviços bancários e financeiros destinados aos consumidores e o decreto-lei estabelece expressamente que são contratos de crédito, serviços e atividades de investimento, serviços de pagamento, serviços associados às contas de pagamento e moeda eletrónica. Não há dúvida nenhuma que este decreto-lei se aplica aos serviços bancários e financeiros destinados a consumidores, nomeadamente ou especificando este tipo todo de serviços. Para o slide seguinte, é quase só por curiosidade, isto também se aplica aos livros eletrónicos e programas informáticos dedicados. Ou seja, aquela coisa que existe de ler os livros que eu não uso, eu gosto de ler livros em papel, mas aquelas pessoas que leem os livros em formato eletrónico, também se aplica esta diretiva e o decreto-lei. Finalmente, este decreto-lei também se aplica aos serviços de comércio eletrónico e, portanto, também, além do Milênio, também tem interesse para a nossa associada, para a Vorten, porque a Vorten naturalmente terá serviços de comércio eletrónico e, portanto, a própria lei define que estamos a falar de serviços prestados à distância, através de sítios web e de serviços integrados em dispositivos móveis, por meios eletrónicos, identidade individual do consumidor, tendo em vista a celebração de um contrato de consumo. Portanto, no essencial, e penso que nos interessa mais de perto, estamos a falar dos serviços bancários e financeiros, estamos a falar dos serviços de comunicação eletrónica e também as comunicações eletrónicas. Portanto, a este tipo de serviço, estes três tipos de serviço, aplica-se este decreto-lei 82/2022. Agora vamos passar para os requisitos de acessibilidade. Aquilo que o decreto-lei estabelece é que, a partir da entrada em vigor, os operadores económicos apenas devem prestar serviços, que é o que nos interessa especialmente, que cumpram os respectivos requisitos de acessibilidade que estão previstos no decreto-lei, os quais, incluindo os exemplos identificativos de soluções possíveis que contribuam para o seu cumprimento, foram fixados naquela portaria que há pouco a Ana referiu, que é a 220/2023. Ou seja, qual foi a técnica que aqui foi utilizada? O decreto-lei diz só podem ser colocados no mercado ou produtos e só podem ser prestados serviços que cumpram os respectivos requisitos de acessibilidade, mas depois o decreto-lei não define os requisitos de acessibilidade. Os requisitos de acessibilidade são definidos por esta portaria, a 220/2023, que além de definir os requisitos de acessibilidade, muitas das vezes também inclui exemplos identificativos de soluções possíveis para cumprir estes mesmos requisitos de acessibilidade. Então, íamos prosseguir dizendo que esta portaria estabelece que a otimização da utilização previsível da prestação de serviços por pessoas com deficiência é garantida da seguinte forma. Desde logo, fornecendo informações sobre o funcionamento do serviço, devendo essas informações estar disponíveis através de mais do que um canal sensorial. E o que é isto? Um exemplo indicativo que consta da portaria é disponibilizar ficheiros eletrónicos que possam ser lidos por um computador equipado com leitores de ecrã para que as pessoas cegas possam utilizar as informações. Este é um primeiro requisito de acessibilidade que vem previsto na portaria. O requisito seguinte é ser apresentadas de forma compreensível. Exemplo indicativo, usar os mesmos termos de forma coerente ou com uma estrutura clara e lógica, por forma a que as pessoas com deficiência mental os possam compreender melhor. Portanto, o exemplo anterior era para cegos, pessoas cegas, este exemplo agora é para pessoas com deficiência mental. E realmente aquilo que a lei estabelece é que devem-se usar termos de forma coerente ou com uma estrutura clara e lógica, por forma a que as pessoas com deficiência mental consigam compreender melhor.
vamos dizer assim, como é que isto se faz na prática? Não me perguntem, por favor, porque eu não enfim, deixo esta parte para a Ana Oliveira, talvez possa aqui dar uma ajuda, mas no fundo tem que haver aqui a ideia é usar uma linguagem clara e simples que permita que uma pessoa que tenha alguma deficiência mental consiga compreender. Depois, ser apresentadas de forma a serem perceptíveis para os utilizadores, e o exemplo indicativo que a portaria nos dá é disponibilizar legendas quando for apresentado um vídeo com instruções. Isto faz todo o sentido, não é? Efetivamente, se o vídeo tiver legendas, as pessoas sejam surdas, naturalmente conseguem compreender o vídeo. Disponibilizar o seu conteúdo em formatos de texto que permitam gerar outros formatos auxiliares que possam ser apresentados de diferentes formas pelos utilizadores e através mais do que um canal sensorial. E um exemplo que a portaria nos dá é permitir a utilização do ficheiro por pessoas cegas, imprimindo-os em braille. Claro que isto só é possível quando houver uma comunicação que tenha um suporte de papel, não é? Porque fora disso não é possível. Depois, ser apresentado em tamanho e tipo de letra adequados, tendo em conta as condições de utilização previsíveis e com suficiente contraste, bem como com espaçamento ajustável entre caracteres, linhas e parágrafos. O exemplo indicativo que a portaria nos dá é permitir a leitura do texto por pessoas com deficiência visual. Portanto, isto é para combater as famosas letras miudinhas que ninguém consegue ler e, portanto, aquilo que a lei estabelece, naturalmente também é utilizável quer em papel, quer no que respeita a outros suportes, sítios web, por exemplo, é que efetivamente tem que ser utilizado um tamanho de letra que permita a sua leitura, quer por pessoas com deficiência visual e já agora por pessoas sem deficiência visual. As letras realmente têm que ter um espaçamento e um tamanho que permita a sua leitura. Depois, complementar os conteúdos não textuais com uma apresentação alternativa desses conteúdos, e o exemplo que a portaria nos dá é descodificar um diagrama com uma descrição textual que identifique os principais elementos ou descreva as ações essenciais. Depois, outro requisito que a portaria prevê é disponibilizar as informações eletrónicas necessárias para a prestação de serviço de forma coerente e adequada, tornando-as perceptíveis, operáveis e compreensíveis e robustas, e o exemplo indicativo que nos dá é quando um prestador de serviços faculta uma chave USB com informações sobre o serviço, tornar essas informações acessíveis. Isto também é outro dos exemplos que a própria portaria nos dá. Isto são requisitos de acessibilidade para os serviços, para a prestação dos serviços. Isto são tudo subalíneas da linha fornecendo informações sobre o funcionamento do serviço. Depois, há outra linha que vem também prevista na portaria, que tem a ver com os sítios web, e em relação aos sítios web, aquilo que a portaria estabelece é tornando os sítios web, nomeadamente as aplicações em linha, correspondentes e os serviços integrados em dispositivos móveis, incluindo as aplicações móveis, acessíveis de forma coerente e adequada, tornando-os perceptíveis, operáveis, compreensíveis e robustos. E o exemplo indicativo que a portaria nos dá em relação a este ponto é fornecer uma descrição textual das imagens, disponibilizar todas as funcionalidades a partir de um teclado, dar aos utilizadores tempo suficiente para a leitura, convém, fazer com que o conteúdo surja e funcione de forma previsível e assegurar a compatibilidade com tecnologias de apoio, para que as pessoas com diferentes deficiências possam ler e interagir com o sítio web. Portanto, este é um requisito de acessibilidade específico dos sítios web. Depois, sempre que os serviços de apoio, serviços de assistência técnica, centros de atendimento, apoio técnico, serviços de intermediação e serviços de formação estejam disponíveis, fornecendo informações sobre a acessibilidade do serviço e a sua compatibilidade com as tecnologias de apoio em modos de comunicação acessíveis. Isto são os requisitos de acessibilidade, estas três alíneas, A, B e C, e depois na A com aquelas subalíneas, são os requisitos de acessibilidade para a generalidade dos serviços. Depois, a portaria também estabelece requisitos de acessibilidade para serviços específicos. E então, no caso dos serviços de comunicações eletrónicas, aquilo que a portaria estabelece
é a disponibilização de texto em tempo real, para além da comunicação em voz. Por exemplo, o exemplo indicativo que a portaria nos dá é permitir a escrita e a recepção de textos de forma interativa e em tempo real por pessoas com dificuldade auditiva. Eu, por acaso, vejo... há aqueles chats que são geridos por inteligência artificial, que nós às vezes aparecem nos sites de determinadas marcas e produtos. Penso que esse chat que no fundo corresponde à disponibilização de texto em tempo real. Umas vezes consegue-se fazer comunicação por voz, outras vezes através de texto. Depois, o próximo requisito é a disponibilização da conversação total, no caso de ser disponibilizado o vídeo, para além da comunicação por voz. E o exemplo indicativo que a portaria nos dá é permitir a utilização de linguagem gestual. A própria portaria está errada, Sra. Ana Oliveira, temos que fazer uma comunicação para o governo dizer que não é, a dizer que está bem, estava a dizer língua e estava a ver linguagem, para que as pessoas surdas comuniquem entre si. Este é um dos outros requisitos de acessibilidade que está previsto na portaria. Depois, um requisito de acessibilidade específico para os serviços bancários destinados ao consumidor é a disponibilização dos métodos de identificação, assinaturas eletrónicas, segurança e serviços de pagamento que sejam perceptíveis, operacionais, compreensíveis e robustos. E o exemplo que a portaria nos dá é fazer os diálogos de identificação no ecrã, que possa ser lido por leitores de ecrã, para que possam ser utilizados por pessoas cegas. Portanto, aqui é o requisito em relação aos serviços bancários. A única coisa que está cá, em termos de requisito de acessibilidade específico, tem a ver com as pessoas cegas. Depois, no caso dos serviços de comércio eletrónico, aquilo que a portaria estabelece como requisito específico de acessibilidade é a prestação de informações acerca da acessibilidade dos produtos e serviços que vão ser vendidos, quando essas informações são fornecidas pelo operador económico responsável. E o exemplo é assegurar que as informações disponíveis sobre as características de acessibilidade de um produto não sejam suprimidas. Depois, o outro requisito tem a ver com a garantia de acessibilidade às funcionalidades de identificação, segurança e pagamento, quando estas fazem parte de um serviço e não de um produto, tornando-as novamente perceptíveis, operáveis, compreensíveis e robustas. E o exemplo que é dado aqui é permitir que a interface do utilizador do serviço de pagamento esteja disponível por voz, para que as pessoas cegas possam efetuar compras em linha de forma autónoma. Finalmente, em relação ao serviço de comércio eletrónico, temos a disponibilização de métodos de identificação, assinaturas eletrónicas e serviços de pagamento que sejam perceptíveis, operacionais, compreensíveis e robustos. E o exemplo que temos aqui é fazer os diálogos de identificação num ecrã, possa ser lido por leitores de ecrã, para que possam ser utilizados por pessoas cegas. A preocupação é sempre, há sempre três tipos de pessoas visadas por estes requisitos de acessibilidade. Ou pessoas cegas, ou pessoas surdas, ou pessoas com deficiência mental. São sempre estas três eixos, são sempre estas três preocupações da portaria. Depois, o decreto-lei estabelece aqui uma norma, enfim, que é uma norma de difícil aplicação, porque a norma diz que estes requisitos de acessibilidade são aplicáveis apenas na medida em que o seu cumprimento, de acordo com a avaliação que é feita pelo operador económico, não implica uma alteração significativa de um produto ou serviço, que tenha como resultado a alteração fundamental da sua natureza de base, ou não resulte na imposição de encargos desproporcionados aos operadores económicos. Ou seja, todos estes requisitos que nós tivemos aqui a ver e que se aplicam quer à disponibilização dos produtos, quer à disponibilização dos serviços, não são aplicáveis se, em consequência da sua aplicação, ocorrer uma alteração significativa do produto ou do serviço, que tenha como resultado a alteração fundamental da sua natureza base. O problema é que a lei não diz o que é uma alteração significativa do produto ou do serviço e também não diz o que é uma alteração fundamental da sua natureza de base. E, portanto, tudo isto são conceitos indeterminados que depois têm que ser analisados caso a caso. Tal como
quando a lei estabelece que não são aplicáveis, se daí resultar a imposição de encargos desproporcionados aos operadores económicos, a lei também não define o que é que são encargos desproporcionados. Claro que tudo isto impõe encargos adicionais. Naturalmente que o operador económico, para cumprir estes requisitos de acessibilidade, o cumprimento destes requisitos de acessibilidade importa encargos adicionais. Agora, até que ponto é que esses encargos são ou não são desproporcionados, é uma análise já quase subjetiva. Quais são as obrigações dos prestadores de serviços? Naturalmente que os prestadores de serviços estão obrigados a assegurar que os serviços que concebem e prestam cumprem os requisitos de acessibilidade, como é óbvio, não é? Isto é quase uma lapaliçada. E para esse efeito devem elaborar informações necessárias, as quais devem ser incluídas nos termos e condições gerais ou em documento equivalente e descrever os requisitos de acessibilidade aplicáveis, incluindo, se aplicável, uma descrição geral do serviço em formatos acessíveis e, portanto, o prestador de serviços deve disponibilizar informação no sentido de quais são os requisitos de acessibilidade que disponibiliza na prestação desse mesmo serviço. Depois, as descrições e explicações necessárias para compreender o funcionamento do serviço e as descrições e uma descrição da forma como o serviço cumpre os requisitos de acessibilidade relacionados com o procedimento de avaliação de conformidade dos produtos. Ou seja, o prestador de serviços deve cumprir os requisitos de acessibilidade e deve prestar aos consumidores a informação de que cumpre esses requisitos de acessibilidade e de que forma é que ele procede ao cumprimento desses requisitos de acessibilidade. Depois, também tem a obrigação de explicar de que forma os serviços cumprem esses requisitos de acessibilidade mediante as informações que sejam disponibilizadas ao público por escrito e oralmente, de maneira acessível a pessoas com deficiência e mantidas enquanto o serviço estiver disponível. Ou seja, não basta cumprir, é preciso informar o público que cumpre os requisitos de acessibilidade e também explicar ao público de que forma é que ele cumpre esses mesmos requisitos de acessibilidade. Finalmente, também é a obrigação dos prestadores de serviços assegurar a existência de procedimentos para que a prestação dos serviços se mantenha conforme os requisitos de acessibilidade aplicáveis, tendo em conta as alterações das características da prestação de serviços, as alterações dos requisitos de acessibilidade aplicáveis e as alterações das normas harmonizadas ou das especificações técnicas de referência. Agora, fiscalização. Quem é que vai cumprir, quem é que vai fiscalizar o cumprimento destas normas? Isto tem tudo a ver com o setor de atividade que nós estamos a falar. A lei estabelece que as entidades responsáveis pela fiscalização são a ANACOM, naturalmente, a entidade reguladora, a ANACOM para a parte das comunicações, como é óbvio, a entidade reguladora da comunicação social para aquela parte dos audiovisuais, a autoridade da mobilidade, naturalmente, para a parte que tem a ver com os transportes, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes também, o Banco de Portugal, naturalmente para os serviços bancários, será o Banco de Portugal a fiscalizar o cumprimento. Depois também nós sabemos que também se aplica aos serviços bancários, aos serviços financeiros, aqui já será também, pode também ser a Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários. Claro, temos sempre a ASAI metida nisto. Os municípios, não estou muito bem a ver o que é que os municípios têm a ver com este assunto, mas pronto, mas a lei também prevê que estes tenham competências de fiscalização e a inspeção das atividades culturais. Isto são as entidades que podem fiscalizar. E depois, como em todas as leis neste país, lá vem a parte das contraordenações. E, portanto, a lei também prevê contraordenações, puníveis com coima e sem prejuízo de responsabilidade civil ou outra sanção, nomeadamente a disponibilização no mercado por qualquer operador económico de produtos e serviços que não satisfaçam os requisitos de acessibilidade. Se estivermos a falar de um serviço ao qual é aplicável o decreto-lei, e se o prestador de serviços não cumprir os requisitos de acessibilidade, desde que, naturalmente, não estejamos a falar de encargos desproporcionados, não estejamos a falar de requisitos de acessibilidade que alterem a natureza fundamental de base desse serviço, e, portanto, não se verifica nenhuma das duas condições de exclusão da aplicação do decreto-lei, se o prestador de serviços não cumprir os requisitos de acessibilidade, incorre numa contraordenação punível com coima.
Depois, a ausência da avaliação para verificar o cumprimento, conforme se devem recordar há pouco eu referi, em relação àquelas duas condições de exclusão da aplicação do decreto-lei, que isso dependia de uma avaliação feita pelo operador económico, e, portanto, se eu não aplicar os requisitos, mas também não tiver feito a avaliação, isso também constitui uma contra-ordenação punível com coima. Depois, também constitui contra-ordenação a não elaboração das informações necessárias, aquelas informações que nós vimos há pouco, que o prestador de serviços tem que disponibilizar, quer de quais são os requisitos de acessibilidade que cumpre, de que forma é que ele os cumpre, e essa informação tem que ser disponibilizada, e se não for disponibilizada também constitui uma coima, e a não consecução da existência dos procedimentos para que a prestação de serviços se mantenha conforme com os requisitos de acessibilidade. Tudo isto são situações que geram contraordenações e aplicação de coima. Além destas, temos a não adoção das medidas corretivas necessárias, claro, que se o operador económico não adotar as medidas corretivas necessárias para garantir a conformidade do serviço, naturalmente também incorre numa contornação. Depois também temos como contornação a não disponibilização às entidades responsáveis pela fiscalização, quando solicitado e fundamentado, da informação e da documentação necessária. Claro que se o Banco de Portugal solicitar a um prestador de serviços que disponibilize informação e documentação em língua portuguesa relativamente ao cumprimento dos requisitos de acessibilidade, e se o prestador de serviços não disponibilizar essa informação, naturalmente, isso também incorre na prática de uma contornação punível com coima, tal como a falta de cooperação com as entidades responsáveis pela fiscalização. E, portanto, todos estes diplomas têm sempre as contornações, por um lado, relacionadas com o incumprimento das obrigações impostas pelo diploma aos próprios operadores, e depois há sempre as contornações relacionadas com a falta de cooperação ou com a falta de disponibilização de informações e documentação por parte dos operadores à entidade responsável pela fiscalização. Finalmente, o Decreto-Lei estabelece que os consumidores dos produtos e serviços abrangidos pelo Decreto-Lei, individualmente ou em conjunto com as associações e organizações representativas dos interesses dos mesmos, ou de pessoas com deficiência, podem apresentar queixa às entidades responsáveis pela fiscalização com fundamento no incumprimento das disposições do Decreto-Lei, na falta da resposta atempada e fundamentada às reclamações previamente apresentadas ou na falta de resolução satisfatória destas. Ou seja, por um lado, temos entidades fiscalizadoras que, caso detectem algum incumprimento por parte dos operadores económicos das disposições estabelecidas neste Decreto-Lei, podem avançar com instaurações de processo de contornação, podem notificar os operadores económicos para cumprirem com as disposições que devem cumprir e podem aplicar coimas. Mas, ao mesmo tempo, os consumidores, ou associações de consumidores, ou associações representativas de pessoas com deficiência, também podem apresentar denúncias, queixas, às entidades responsáveis pela fiscalização e, no fundo, serem eles a disputar um processo de fiscalização ou um processo de contornação que vai surgir na sequência dessa própria denúncia, que é feita pelos consumidores. Ou seja, nós não podemos estar só a pensar que são as entidades fiscalizadoras que tomarão a iniciativa de instaurar processos de contornação ou de pedir explicações ou justificações aos operadores económicos. Essa iniciativa pode não ser das próprias entidades fiscalizadoras, mas pode ser a iniciativa dos próprios consumidores ou das associações que solicitam às entidades fiscalizadoras, fazem uma denúncia e solicitam às entidades fiscalizadoras que atuem em relação a esse operador económico que não está a cumprir com as obrigações que decorrem do Decreto-Lei. E é isto. Espero que tenha sido suficientemente ligeiro, Ana. Obrigada, Filipe. Acho que sim. Assustador também, não é? Para alguns, porque o cumprimento, e agora sabendo que estas entidades podem inclusivamente fazer queixa, torna a coisa ainda mais exigente, não é?
Muito obrigada pela sua apresentação. E agora vou pedir ao Filipe Pereira em como a Servim poderá ajudar os nossos associados a cumprir esta legislação e explicar-nos um bocadinho como é que funciona a implementação, dificuldades eventualmente, tendo em conta que é já no próximo mês que a lei entrará em vigor. Obrigada. Filipe. Já a seguir aos Santos Populares. Vem os Santos Populares e depois os Santos Populares vem a lei. Exato. Boa oferta. Só um segundo. Já agora, queria agradecer ao Filipe por ter passado os slides. Teve um timing perfeito. Muito obrigado. Custou a arrancar, mas depois foi. Exatamente. Então eu vou partilhar o meu ecrã novamente. Julgo que já devem estar a ver. Vou retirar aqui só um segundo que eu tenho que retirar o Filipe. Muito bem. Estão a ver a apresentação? Sim, foi. Sim. Ok. Pedia só ao Filipe Zóia para ficar em mute, por favor. Já está em mute. Ok, muito bem. Então vá. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui hoje a falar sobre este tema, um tema que nos diz muito, desde sempre. Eu vou começar por falar um bocadinho sobre aquilo que é o Servin. Começo por contextualizar também aquilo que é a população e aquilo que são o potencial de clientes e as pessoas que necessitam de um serviço com este tipo de canais. E depois, no segundo momento, vou explicar como é que a nossa tecnologia e as nossas intérpretes, a nossa equipa, vos pode ajudar a endereçar e a resolver este tema de uma forma muito transparente e rápida para chegar ao mercado. Começar por falar sobre a população. Em Portugal, estima-se que hajam 530 mil pessoas, isto é um número do census, com deficiência auditiva. Obviamente estas pessoas neste grupo estão aqui, aquelas pessoas que vão perdendo audição com a idade, pessoas que usam aparelho auditivo, mas deste grupo, e é um número não oficial, reforço, estima-se que hajam cerca de 100 a 120 mil pessoas que dependem da língua gestual portuguesa no seu dia-a-dia, o que é um número bastante relevante. Como é que nós nos posicionamos e como é que nós respondemos a esta comunidade? Um dos princípios que tivemos desde o início no nosso projeto foi que este serviço seria gratuito para a comunidade surda. Portanto, esse é o primeiro ponto. Nós não temos aqui qualquer relacionamento comercial com a comunidade surda. Outro aspecto, e depois a Ana vai falar muito sobre aquilo que é a língua gestual portuguesa e aquilo que é o papel da intérprete, mas muitas vezes encaramos a comunicação para a comunidade surda, e o Filipe Azóia falava há pouco sobre isso, de eventualmente fazermos um chat e com isso resolvemos o problema. Não resolvemos, porque a língua materna desta comunidade é a língua gestual portuguesa, tal como para nós é a língua portuguesa, portanto para esta comunidade o normal será falarmos em língua gestual com eles. O nosso serviço, e vou explicar isso de uma forma mais detalhada, o nosso serviço assenta numa plataforma tecnológica, não é? Quer para a comunidade surda, quer depois para o nosso back-office, naturalmente. Portanto, o surdo, para usufruir deste serviço, vai fazer o download do mapa e a partir daí vai começar a poder contactar connosco.
O nosso serviço hoje funciona das 8 da manhã às 11 da noite, que é um horário bastante alargado, portanto são 15 horas por dia, todos os dias úteis da semana, incluindo feriados, portanto só não funcionamos aos fins de semana e, portanto, há aqui um horizonte de espaço temporal de atendimento muito alargado. Temos, obviamente, por trás uma equipa muito experiente, que é um aspecto muito relevante também, que é termos uma equipa que tem muita relação com a comunidade surda e isso é um grande facilitador, inclusive, para as pessoas surdas adotarem o uso do Servini e não ser uma coisa muito estranha para a comunidade. Muitas vezes estas caras que aparecem deste lado são caras conhecidas dos nossos clientes surdos, neste caso. Esta abordagem permite responder a tudo aquilo que são os canais telefónicos que entidades como as vossas têm que assegurar aos seus clientes e também permite assegurar aquilo que nós chamamos de atendimento presencial, ou seja, entidades que têm balcões de atendimento físico aos seus clientes, através desta abordagem, com esta tecnologia, podem também, de uma forma muito transparente, resolver esse problema. Neste serviço, nós depois também incluímos a possibilidade dos nossos parceiros criarem conteúdos institucionais, comerciais, aquelas coisas que às vezes no dia-a-dia são lançadas, uma informação comercial, uma informação corporativa, em vez de serem lançadas apenas com áudio ou texto, nós criamos o conteúdo em LGP para depois essa comunicação ser mais eficaz para a comunidade surda. Muito bem. Entrando aqui na componente tecnológica e de serviço, como é que nós funcionamos e como é que nós respondemos a esta necessidade? Porque, como eu dizia há pouco, o primeiro ponto passa pela comunidade surda nos conhecer, saber que existe o Servini, faz o download e faz um registro muito simples nesta plataforma e essa plataforma vai-lhe logo dizer quais são as entidades que já adotaram o serviço e quais são as entidades que aquela pessoa surda pode contactar através do Servini. Fazendo aqui um exemplo, portanto, uma pessoa surda está em casa, está na rua, precisa de ligar por uma determinada entidade que é a sua fornecedora ou com a qual quer comunicar para perceber alguma informação, faz uma videochamada, peço desculpa que isto andou aqui muito rápido, está com vontade própria aqui o meu PowerPoint. Estava eu a dizer, faz uma videochamada para a nossa equipa. A nossa equipa vai atendê-la em vídeo, naturalmente, e conforme a necessidade que a pessoa surda nos vai identificar na videochamada, a nossa equipa vai fazer uma chamada telefónica para a entidade com a qual a pessoa surda quer comunicar. Portanto, este é um aspecto muito importante porque muitas vezes nestas conversas surge a dúvida o que é que tem que ser alterado para quem está desse lado como organização que atende o seu cliente pela via telefónica. Na verdade, não tem que alterar nada, porque vai aparecer uma chamada telefónica como aparece de qualquer pessoa ouvinte, com a diferença que, neste caso, quem vai estar a fazer a chamada telefónica é a nossa equipa de intérpretes, portanto, vai estar a falar com o vosso colaborador e vai estar em simultâneo a traduzir para a língua gestual portuguesa em videochamada aquilo que o vosso colaborador quer informar ou quer questionar o cliente. Portanto, extremamente simples, transparente, nada intrusivo do ponto de vista de back-office de quem está desse lado, como uma organização que presta serviços e, portanto, é uma forma muito rápida e eficaz de chegarmos aqui a uma solução para a comunidade surda. Com esta mesma abordagem, conseguimos responder ao atendimento físico no espaço comercial do parceiro. O que é que isto implica? Na verdade, implica que essa entidade deve disponibilizar, deve dispor de um tablet, um telemóvel que esteja ali com possibilidade de uma videochamada. Aquilo que nós fazemos, e para simplificar também aqui os aspectos logísticos, porque muitas vezes se assumíssemos que passava pela instalação de uma app num determinado dispositivo, como não é uma coisa que vai ser usada todos os dias, seria normal, às vezes a app não está atualizada, já não se lembra do user ou do password, então aquilo que nós fizemos foi criar uma outra forma de comunicação que passa pela disponibilização de um QR Code exclusivo para essa entidade. Esse QR Code vai ser distribuído pelas equipas, pelos colaboradores que fazem atendimento ao público, de forma a que, numa circunstância que um cliente surdo está nesse espaço físico, quer ser atendido,
A única coisa que o vosso colaborador vai ter que fazer vai ser fazer a leitura do QR Code, automaticamente vai-lhe abrir ali um browser, um URL, com uma opção para fazer uma videochamada para a nossa equipa de intérpretes. Sendo estabelecida a videochamada, naturalmente que esse ecrã tem que ser direcionado para a pessoa surda, não é? Para ela estar a falar connosco em vídeo, e estando a falar connosco em vídeo, nós vamos começar a traduzir aquilo que esse cliente ou potencial cliente vos quer transmitir e vamos começar a fazê-lo pela áudio, e a partir desse momento, tal como no modelo de atendimento à distância telefónico, portanto, a nossa equipa de intérpretes vai estar a traduzir em simultâneo para LGP e a traduzir da LGP para áudio, para que o vosso colaborador entenda aquilo que o cliente surdo pretende. Portanto, extremamente simples, mais uma vez. Não precisamos aqui de nenhuma coisa em particular, a única coisa que precisamos é um telemóvel, um tablet com ligação à internet, e a partir desse momento, portanto, mesmo em termos de formação aos colaboradores, não é nada complexo, portanto é uma coisa extremamente simples. Hoje todos nós fazemos estas coisas no nosso dia-a-dia e, portanto, também é um modelo que tem sido muito bem recebido pelos nossos clientes. Eu hoje vou aproveitar aqui já para falar sobre 2 ou 3 aspectos que estamos a trabalhar agora e também tem a ver com esta dinâmica que está em curso com esta legislação e, portanto, também estamos aqui a melhorar e a criar novos mecanismos para servir quer os nossos utilizadores surdos, mas também de alguma forma para ir de encontro às necessidades que são as vossas organizações. Se repararem, lá atrás eu falei apenas um modelo em que o início da chamada é sempre pelo surdo ou então quando já estamos ali com um surdo ao lado para poder falar com ele. Nós vamos agora lançar novas funcionalidades, portanto um novo serviço, assim posso dizer, em breve. E o primeiro ponto, portanto, é meramente tecnológico, portanto nós vamos permitir, obviamente aqui depois temos que estabelecer quais são as normas e quem é que pretende que sejam gravadas estas chamadas. Vamos permitir que sejam gravadas o áudio e o vídeo LGP, naturalmente com a autorização da pessoa surda e também dos vossos colaboradores, mas portanto vai ser uma possibilidade. Isto cria aqui alguma segurança adicional para todos os envolvidos, naturalmente, e aí sim é uma nova funcionalidade do ponto de vista do workflow, que é permitir que quem está desse lado, como organização, consiga ligar, telefonar, vou dizer mesmo telefonar, porque é mesmo telefonar, para um cliente surdo. E, portanto, isto é muito relevante, inclusive quando estamos em atendimento técnico, muitas vezes os problemas não ficam resolvidos de imediato e, portanto, há depois um workflow, uma sequência que tem que ser percorrida com esse cliente. E, portanto, vai ser possível fazer esse workflow. Vou explicar, porque pronto, traz aqui alguns mecanismos novos, vou explicar como é que isto vai funcionar. O primeiro ponto é que assumimos que o cliente surdo que usufrui deste serviço tem a sua app instalada. E nós vamos permitir que os nossos utilizadores surdos, através da sua app, façam uma espécie de subscrição de um número de telefone virtual. Mais uma vez, sem qualquer encargo para ele, portanto, ele vai fazer ali uma subscrição. Nós, quando começamos há uns anos atrás a usar o nosso WhatsApp, no próprio WhatsApp, o nosso identificador para alguém nos ligar pelo WhatsApp é o nosso número de telemóvel. E aqui vai ser exatamente a mesma perspectiva. Portanto, nesta app Servin, vai haver ali um número de telemóvel virtual que vai estar associado àquela pessoa surda, neste caso. A partir do momento em que ele faz essa subscrição na sua app, vai passar a informar que esse número, qualquer pessoa ouvinte ou qualquer instituição ouvinte que o queira contactar, em vez de partilhar o telemóvel tradicional, o número de telemóvel tradicional, começará a partilhar este número. A partir do momento em que este número é partilhado e que quem está desse lado sabe que aquela pessoa surda, o número de contacto é este, também, mais uma vez, não muda substancialmente muito para quem está desse lado. Vamos fazer aqui uma simulação, portanto, alguém que está num determinado serviço e quer fazer o follow-up ou então apresentar um serviço comercial a um potencial cliente, neste caso, a um cliente surdo, ele vai ligar para aquele número, portanto, é um número de telemóvel normal para quem está desse lado, estabelece essa chamada, automaticamente, quando um colaborador vosso faz esta chamada, vai aparecer ali uma mensagem de voz a informar que está a ligar para uma pessoa surda
aguarde uns segundos até que este cliente surdo atenda esta chamada, portanto, para dar essa indicação, que pode haver ali um pequeno delay. O surdo, na sua app, tal como nós recebemos a notificação, vou fazer aqui a analogia com o WhatsApp, nós quando recebemos uma chamada pelo WhatsApp, abre-nos ali uma notificação via WhatsApp, portanto ele vai receber uma notificação a dizer que alguém lhe está a ligar, e, portanto alguém ouvinte está a ligar para falar com ele através do Servini, ele vai atender essa chamada e quando atende a chamada na sua app, vai disputar automaticamente uma videochamada com o nosso back-office de intérpretes e, neste caso, a partir do momento em que o nosso back-office de intérpretes atende essa videochamada, vai ficar em contacto telefónico com quem iniciou a chamada e em contacto de vídeo com a pessoa surda que está do outro lado. Portanto, na verdade, a arquitetura final ela é muito similar, mas neste caso demos a possibilidade a uma pessoa ouvinte para ter iniciativa e estabelecer o contacto com um cliente surdo. Eu há pouco dizia que, do ponto de vista do vosso back-office, na verdade este sistema é totalmente transparente e não implica em nada no dia-a-dia. Este workflow aqui traz uma pequena nuance. Traz a nuance de que no vosso back-office, em teoria, mundo ideal, deveria aparecer lá um campo, um determinado registro, que para contactar aquele cliente em particular, devem sempre ligar para este número. Quase assumir, hoje já não se usam os números fixos praticamente, mas era quase ter a indicação de que para contactar este cliente, deve ligar sempre para este número. Porque o outro número de telemóvel, deste cliente surdo, ele vai se manter para tudo aquilo que é o dia-a-dia deste cliente. Portanto, para ele receber SMS de qualquer entidade, ele vai continuar a existir. Portanto, nós aí não somos intrusivos e não mexemos em nada a esse nível. Portanto, isto é uma coisa que está em testes neste momento, está para ser lançada, mas que eu acredito que ainda este trimestre, pelo menos já em fase de piloto com alguma comunidade surda, possa vir para o mercado. E é uma coisa que vários clientes, já há muitos anos, nos tinham desafiado para criar este workflow, porque sabemos que é uma necessidade, não é? Portanto, as coisas não ficam resolvidas sempre com um telefonema, é natural. Vou avançando aqui. Já vou para a parte mais rápida. Portanto, isto é só o ambiente de uma app. Portanto, nós temos aqui também uma forma de dinamizar o brand dos nossos clientes. Portanto, isto é um banner que vai passando aqui as marcas que estão connosco. O cliente surdo pode também ligar connosco através do seu browser de computador, se não quiser fazê-lo pelo telemóvel, naturalmente. Isto são mais 2 ou 3 ecrãs, portanto aqui um agrupamento, depois áreas de negócio, uma lista telefónica, de alguma forma, com os parceiros com os quais o surdo pode ligar. Quando alguém chega aqui e diz que quer ligar para a autoridade tributária, uma pessoa surda, nós naturalmente sabemos que aquela chamada, o destino vai ser para a autoridade tributária. E para terminar, falar aqui, porque não podia deixar de falar, uma coisa que temos muito orgulho de alguns dos nossos clientes, ou de todos os nossos clientes que estão aqui, as entidades que já estão connosco, algumas delas já há muito tempo. Nós temos clientes com 10 anos de atividade connosco, outros mais recentes e bem. E, portanto, estas são algumas das entidades e das marcas, todas conhecidas, naturalmente, que estão connosco. Também temos aqui o Estado e temos aqui também saúde para este segmento. Estou com feedback, Ana. Obrigada, Filipe. Só ia dizer aqui uma coisa para terminar. Este modelo de negócio que nós temos, ele permite-nos depois fazer um outro tipo de serviço que também nos orgulhamos muito, que é, nós na verdade, além deste relacionamento comercial e, portanto, a pessoa surda liga para estes parceiros comerciais, a pessoa surda também usa o Servini para aspectos do seu dia-a-dia, coisas mais pessoais, para poder também ser servida pela língua gestual portuguesa. E, portanto, coisas tão simples como uma visita à escola para falar com o diretor de turma
do seu filho e que não tem outra forma que não seja falar por LGP, nós fazemos essas coisas, estamos numa farmácia, falar com o farmacêutico, nós fazemos essas coisas de forma gratuita para a comunidade surda, mas eu costumo dizer que nós fazemos isto porque também temos por trás de nós, no nosso background, digamos, estas entidades que suportam este modelo. Está bem? Claro. Obrigado a todos. Obrigada, Filipe. É bom saber realmente que, para além de poderem apoiar estas empresas, também apoiam a comunidade surda em outros momentos que também da vida deles é realmente importante. Pegando aqui também um bocadinho no tema da comunicação plena e o verdadeiramente inclusivo, agora vou pedir à Ana Oliveira, para nos falar um pouco aqui da importância da língua gestual portuguesa e do seu papel enquanto intérprete no seu dia-a-dia junto desta comunidade. Ana. Bom dia, muito obrigada Ana Gonçalves também por me passar a palavra e obrigada a todos. É um desafio estar aqui presente e muito bom poder falar sobre este tema que me é tão querido. Eu não sei se posso compartilhar a tela, Filipe, ou se terá... Não estou a ouvir, mas... É melhor tentar. Posso tentar? Senão, eventualmente, o Filipe partilha. Podes partilhar, Ana. Eu já acho que está de serviço. Já estamos a ver, não em modo apresentação? E agora, já conseguem ver em modo apresentação, correto? Já, perfeito. Ana. Bom dia a todos novamente. Então, meu nome é Ana Oliveira, como já foi dito, eu sou intérprete de língua gestual portuguesa há precisamente 11 anos e trabalho em diversos contextos públicos e privados, nomeadamente também aqui com colaboração com o Servin. Venho-vos falar um bocadinho sobre esta acessibilidade e inclusão, neste caso em específico para a comunidade surda, e então acho que é importante começarmos por desmistificar aqui alguns conceitos, como também o Dr. Filipe Azóia falou inicialmente. É só aqui um breve toquezinho relativamente a isso. Portanto, há muitas pessoas ainda hoje em dia, pleno século XXI, ano 2025, que ainda conseguem dizer e pronunciar-se relativamente a uma pessoa surda, dizendo que é surdo-mudo, referindo-se à linguagem gestual, dizendo que esta é universal. E, portanto, isto não é efetivamente correto de ser dito e de ser pronunciado. O correto, sim, é nós dizermos que é uma pessoa surda, que é a língua gestual e que a língua gestual não é universal. Isto porque, efetivamente, é uma língua que difere de país para país, cada país tem a sua própria língua gestual, porque a mesma emerge devido à cultura do próprio país e também àquilo que são as tradições desse país. Se nós aqui em Portugal temos o gesto específico para bacalhau, provavelmente em Espanha não iremos ter o mesmo gesto e temos outro, e faz sentido que assim seja, não é? Pronto, e por isso mesmo é que a língua gestual não é universal, porque emerge devido à cultura, às tradições de cada país e não faria sentido que fosse igual em todo lado. Eu percebo que muita gente acha estranho e acha, mas seria muito mais fácil se a língua gestual fosse falada em todos os países da mesma forma. Percebo, no entanto, temos um sistema de gestos internacionais que são códigos gestuais, não são efetivamente gestos oficiais de uma língua, não é uma língua, mas é um sistema que permite aqui a comunidade surda, sempre que se dirige a um determinado país, conseguir entre si comunicar, e resulta sempre muito bem, porque também é uma língua muito visual e fazem-se entender na sua plenitude. No entanto, aqui a língua gestual portuguesa, ela emergiu em 1823, aqui em Portugal, quando foi criada a primeira escola de surdos na Casa Pia de Lisboa. No entanto, foi em 1880 que houve um congresso em Milão e a partir desse congresso iniciou a época do oralismo. Esta época do oralismo aqui fez com que houvesse uma proibição de uso da língua gestual nas escolas. Portanto, as nossas crianças e jovens eram proibidos de utilizar a língua gestual e havia mesmo castigos para quem a utilizava. Portanto, as crianças muitas das vezes tinham que estar com as mãos atrás das costas e sempre que alguma era vista, às vezes em contexto de recreio, de brincadeira, a fazer um determinado gesto, era severamente punida. Portanto, ainda bem que essa época depois foi ultrapassada e que hoje em dia a língua gestual é visível, é utilizada por muitas pessoas aqui no nosso país e também mundialmente, porque é uma língua efetivamente visomotora, tem uma gramática e tem uma sintaxe própria, e sim, é diferente da língua portuguesa. E quero deixar aqui claro isto, porque relativamente aqui mesmo à questão escrita, como também foi dito pelo Filipe Pereira e pelo doutor também Filipe Azóia, nomeadamente no que concerne à prática da escrita e recorrermos sempre ao papel e à caneta, ou hoje em dia ao telemóvel, para escrevermos quando nos surge uma pessoa surda e pensamos, o problema está resolvido, eu escrevo, a pessoa sabe ler, portanto vai ler e vai-me compreender.
No entanto, isso posso-vos dizer que não resulta na maior parte das vezes. E não resulta porquê? Porque a língua gestual tem uma componente própria, diferente da língua portuguesa, e quando digo língua portuguesa também me estou a referir a línguas orais. Porque na língua gestual a estrutura gramatical é sujeito, objeto, verbo. E na língua portuguesa nós temos sujeito, verbo, objeto. Um exemplo muito prático. Nós em português dizemos eu vou para casa. Em língua gestual nós dizemos casa eu vou. Portanto, tem que haver aqui uma troca relativamente àquilo que são as palavras, a ordem frásica, a construção frásica. Se formos a pensar nisto num discurso muito mais arrojado, então vai dificultar a compreensão da pessoa surda. Já para não falar que a nossa língua portuguesa é muito rica no que concerne também a conceitos, a vocabulário, e para dizermos uma única coisa, nós temos imensos sinónimos e muitas das vezes utilizamos uma palavra para nos referir a algo e essa palavra poderá não ser conhecida pela própria pessoa surda. Portanto, é importante que, sim, haja uma linguagem que seja mais fácil, mais perceptível, também como estava e também como o Dr. Filipe Azóia referiu, que seja também considerada aqui uma linguagem mais facilmente compreensível, não só para as pessoas, lá está, para pessoas com outro tipo de deficiências, mas também para as pessoas surdas. Portanto, isto aqui só para deixar claro que a língua gestual, no caso das pessoas surdas que são surdas de nascença, pode ser aqui a parte escrita um problema, sim. No caso das pessoas que adquirem a surdez de uma forma mais tardia, têm uma surdez adquirida, aí o português escrito já poderá ser uma forma de comunicarmos com eles. Isto porque difere muito quando temos uma criança que nasce surda e adquire o português escrito mais tarde, do que uma criança que nasce ouvinte e depois ao longo da vida vai perdendo a audição. É totalmente diferente aqui a compreensão do português escrito e, e por isso é que eu achei que deveria de fazer aqui esta ressalva para compreendermos que o papel e a caneta nem sempre vão resolver aqui os nossos problemas e a forma como vamos comunicar com a pessoa surda. Portanto, a língua gestual é a primeira língua da maioria das pessoas surdas, sendo considerada a sua língua materna, e neste caso a língua portuguesa é a segunda língua destas pessoas. Portanto, eu até costumo dar aqui o exemplo de que muitas vezes as pessoas dizem, está bem, mas mesmo assim é segunda língua, mas é bilingue. Estamos a falar de uma pessoa bilingue, está em Portugal, portanto tem que conhecer a língua portuguesa, por isso se eu escrever a pessoa vai compreender. Muito bem, é bilingue, sim. Eu também tenho conhecimento de outras línguas estrangeiras, nomeadamente se me escreverem num papel em alemão, eu provavelmente vou saber ler, mas não vou saber interpretar e não vou compreender se não tiver um conhecimento aprofundado daquela língua. É exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Portanto, estamos a falar que muitas das vezes as pessoas surdas são estrangeiras no próprio país, e coloco entre aspas porque acho que é perceptível. Portanto, no entanto, ainda assim a língua gestual é uma língua viva, é uma língua que está em constante transformação, é uma língua que foi evoluindo ao longo destes anos e continua a evoluir. Portanto, um gesto que nós fazíamos há 10 anos atrás, hoje em dia poderá ter modificado. Vão emergindo também conceitos, como é o caso, por exemplo, tivemos a pandemia, não existia um conceito gestual para o que era a pandemia, o que era o coronavírus, e tivemos que criar aqui, em termos de comunidade surda, um gesto correspondente para isso. E também, tal como as línguas gestuais, existem regionalismos. Nós, em português, também dizemos na zona norte café, e na zona sul bica. Portanto, em língua gestual, exatamente a mesma coisa. Tem regionalismos, há gestos que no norte do país são de uma forma, no sul são de outra. A palavra é a mesma, o significado é o mesmo, mas o gesto é outro. E dei aqui o exemplo do número 7, porque na zona norte do país o número 7 representa-se assim, e na zona sul o 7 representa-se assim. Como ao gesto, por exemplo, de namorado, que na zona sul é assim e na zona norte é assim. Portanto, só muda mesmo aqui o local onde se vai fazer o gesto. Se é perceptível, é. Entender, a comunidade surda entende-se e os intérpretes também se entendem, também, mas até torna assim, digamos que é engraçado, por vezes eu estar a comunicar com pessoas que são do sul do país e realizar o set desta forma e a pessoa diz ela, tu és do norte, que já percebeu, tal como nós temos o nosso sotaque. E ouvimos uma pessoa a falar assim, olha, pelo sotaque dela acho que ela é do norte, ou então é ali da zona do Alentejo, ou pronto. É exatamente igual na língua gestual, processa-se da mesma forma, por isso sim, é uma língua e viva e sempre em desenvolvimento.
Esta língua gestual foi oficialmente reconhecida na nossa Constituição da República em 1997 e é um marco histórico que trouxe muita visibilidade à nossa comunidade surda. No entanto, e penso que muita gente não o sabe, apesar de ser uma língua reconhecida da nossa Constituição, ainda não é considerada uma língua oficial de Portugal, como é, por exemplo, o caso do mirandês. E é uma luta também atual da comunidade surda de tornar esta língua oficial de Portugal, neste caso. Portanto, no entanto, ainda assim, existe aqui um conceito que eu gostava também de vos dizer, que é o audismo. Muita gente nunca ouviu falar deste conceito, não sabe do que se trata, mas o audismo é uma crença de que a audição e a oralidade são superiores à surdez e à língua gestual. E isto acontece porque há sim a falta de acessibilidade, porque há um desconhecimento do que é a língua gestual, mas o audismo surgiu aqui por Aristóteles, portanto estamos a falar que já foi mesmo há muitos anos atrás, né? Portanto agora não faz sentido nenhum nós considerarmos que a audição e a oralidade devem ser superiores à surdez, porque temos que encarar a pessoa surda como uma pessoa efetivamente apenas tem ali uma incapacidade de não conseguir ouvir, mas a pessoa consegue fazer tudo na sua plenitude, consegue ter uma vida normal, consegue aceder à educação, consegue aceder à sua vida, ter um trabalho, estudar. Portanto, antigamente, lá está, como eu disse, na época de Aristóteles, é que as pessoas dizia-se, é uma pessoa surda, portanto não vai ter inteligência porque não ouve. Portanto, isto hoje em dia é impensável, portanto, as pessoas surdas são pessoas comuns, normais, e muitas das vezes coloca-se aqui determinados entraves que na prática são muito fáceis de serem resolvidos. Portanto, a sociedade impõe muitas soluções, impõe soluções auditivas, auditivas e orais como únicas opções, mas efetivamente não são. E por isso nós temos aqui uma barreira sempre constante na comunidade surda, que é os serviços públicos, que não têm um atendimento acessível. Uma pessoa surda quer se dirigir a um médico, quer ir a um banco, e a pessoa fica, e como é que eu vou comunicar? Muitas das vezes tem que levar um familiar consigo, porque se quiser levar um profissional, um intérprete, terá que pagar do seu próprio bolso. Isso é uma despesa muito grande para a pessoa e faz com que não se sinta autónoma o suficiente, com que não se sinta independente para poder se dirigir a uma determinada local para resolver um problema ou algo que surja do seu dia a dia, e isto sim, de facto, ainda hoje em dia é um problema que deverá ser colmatado e portanto, espera-se aqui que com pequenos passos se consiga efetivamente colmatar isto e que os serviços públicos e privados sejam todos acessíveis à comunidade surda, como também a outras comunidades, e esperamos agora que, de facto, este novo decreto-lei que irá entrar em vigor daqui a um mês seja positivo também para isto e para favorecer aqui a comunidade surda. Portanto, esta comunidade surda é efetivamente uma minoria linguística, sim, mas tem direito a participar na sociedade através da sua própria língua, da sua língua natural, que é a língua gestual portuguesa. Portanto, apesar desse direito ser ainda negligenciado em muitos setores da sociedade, as pessoas surdas, de facto, deparam-se com muitas barreiras, mas essas eram facilmente colmatadas se tivéssemos um intérprete de língua gestual presente, tanto fisicamente como à distância, para que pudesse aqui mediar a comunicação. Então, pensam, e o que é efetivamente um intérprete de língua gestual portuguesa? O que é que faz? Como é que pode aqui dar o seu contributo? O intérprete é nada mais nada menos do que um mediador de comunicação, mas não medeia apenas comunicação, medeia também culturas e identidades. É uma pessoa que poderá estar presente para fazer a tradução de uma língua oral para uma língua gestual e vice-versa, portanto fazer a tradução também da língua gestual para a língua oral, nos dois sentidos de língua. E este profissional é uma profissão que está consagrada na Lei 89/99 de 5 de julho, portanto é uma profissão que se rege por um código deontológico, onde constam direitos e deveres destes profissionais, bem como competências e funções. Muitas pessoas perguntam, és intérprete, mas há um curso para isso? Sim, há um curso para isso e é um curso em nível superior. Portanto, há neste momento em Portugal 3 instituições em nível de ensino superior que formam intérpretes de língua gestual ao nível da licenciatura, sendo no Porto, em Coimbra e também em Setúbal. E estes profissionais trabalham maioritariamente em contexto educativo, isto porque, como eu disse há pouco, em termos de contextos sociais e públicos, ainda há aqui esta falta que é preciso também trabalharmos e aos poucos alcançarmos. Precisamente por isso o intérprete está maioritariamente em contexto educativo, nas escolas a trabalhar com crianças e jovens surdos e também no ensino superior, por ser aqui o contexto que garante uma melhor estabilidade profissional, porque de facto esta profissão é ainda bastante precária por todas estas condições e por estar ainda também em desenvolvimento.
Por isso, aqui em suma, e para não ser muito maçador para todos os que me estão a ouvir, de facto, o que é que acontece? Urge então a necessidade de tornarmos todos os contextos acessíveis à comunidade surda, fazer aqui com que a comunidade surda possa se dirigir a um determinado serviço através da sua língua natural, com recurso aos intérpretes de língua gestual portuguesa, poderem expressar-se e poderem resolver aquilo que os levou a isso. Intérpretes estes que têm sempre uma postura profissional, garantem sempre uma interpretação fiel, são idóneos e têm aqui também confidencialidade e o sigilo associados ao seu trabalho, têm capacidade de adaptação a diferentes contextos, portanto um intérprete não trabalha somente num contexto, um intérprete é versátil ao ponto de poder trabalhar em diversos contextos, não significa que um intérprete tenha que saber tudo, porque muitas vezes as pessoas dizem, então se trabalha e faz interpretação naquele contexto, bem, então é uma experiente naquele contexto e sabe tudo sobre aquele contexto. Não. Eu posso-vos também dizer aqui, a título pessoal, eu trabalhei 10 anos no ensino superior e fazia interpretação de aulas de licenciaturas, de mestrado em diversas áreas, no entanto não significa que eu me tenha formado nessas áreas, portanto não tenho conhecimento algum sobre, estamos a falar de direito, de ciências, de letras, portanto não tenho que o saber, a minha função é apenas mediar a comunicação e fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa e vice-versa daquilo que está a ser dito em todos os contextos. Portanto, sim, o intérprete pode estar em todos os contextos, estamos a falar de saúde, de teatros, de espetáculos, de audiovisuais, de filmes, cinemas, tudo o que podemos aqui imaginar, o intérprete poderá estar presente apenas para ser o facilitador de comunicação e nestes serviços que podem ser presenciais ou também à distância, como é o excelente exemplo do Servin, que de facto o Servin é muito elogiado pela comunidade surda, cada vez mais o Servin aqui é um mote para que a comunidade surda de facto perceba, ok, eu posso ter aqui a acessibilidade garantida só apenas numa chamada, preciso só de ter aqui o meu telemóvel e posso fazer uma chamada e resolver o meu problema, preciso ligar para uma entidade ou preciso ligar para um familiar e posso fazer isso através aqui do recurso do Servin, que é o facto também de ser gratuito para a pessoa surda, é muito bom, porque nós não podemos pensar, e muitas vezes pensa assim, se a pessoa surda tem que se adaptar, e é a pessoa surda que tem que ser inserida na sociedade, mas temos que pensar ao contrário, a sociedade é que tem que se adaptar aqui à pessoa surda e não a pessoa surda que adapta-se à sociedade. Então, em vez de criarmos barreiras, por que é que não podemos criar pontes? E deixo-vos com este mote. Muito obrigada pela vossa atenção e estou ao dispor para eventuais questões que sejam necessárias. Muito obrigada. Não estávamos à espera que realmente conhecesse tudo o que é dos nossos associados, não é? Porque cada um tem o seu serviço e seria realmente, nós já chamamos as pessoas que estão nos contact centers as super mulheres e os super homens, então aí não sei o que é que seria. Seria algo ainda acima dos super homens e super mulheres que nós já temos a atender. Muito obrigada. Já agora aproveito aqui para lhe fazer um desafio, é para nós também experimentarmos aqui o serviço, se é possível, Ana, fazer a interpretação daquilo que eu vou aqui lançar uns desafios para a Cláudia e para a Sandra, se a Ana conseguia estar aqui a fazer a interpretação da apresentação das nossas oradoras. Pode ser? Claro que sim, vamos a isso. Obrigada. Com muito gosto, obrigada. Então, Cláudia, sou um bocadinho cética, mas aquilo que realmente o Filipe apresentou pareceu-me realmente ser algo muito simples. O que é que eu lhe vou pedir? Enquanto diretora da APCC, falar aqui um bocadinho das nossas responsabilidades perante este tema. E depois, como diretora do CTT, do apoio ao cliente, qual é a sua experiência com a utilização do serviço da Servin e implementação, ou seja, como é que tudo correu, a facilidade ou não da implementação. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Ana, e bom dia a todos. Em nome da direção da APCC, agradecer aqui antes de mais à Servin por ter aceito este nosso convite de se juntar a nós. De facto, a APCC quer criar pontes e é isto que estamos aqui a fazer hoje. Agradecer também pela missão que defendem, que é fantástica. E mais do que uma lei ou uma portaria, a acessibilidade, a inclusão é uma questão de ética, moral e de responsabilidade social de cada um de nós e das nossas empresas. E, portanto, a APCC junta-se aqui à Servin e com este objetivo também de divulgar pelos nossos associados esta ferramenta que está disponível e, portanto, é uma app super simples em que pode, de facto, ter aqui centralizado um conjunto de empresas e de forma super acessível ao surdo, à comunidade surda e de forma completamente gratuita. E, portanto, isto facilita não só a comunidade surda e, portanto, a inclusão desta comunidade, como também a nós empresas a dar esta acessibilidade a esta comunidade, que é um serviço de facto super simples.
E, portanto, tirando aqui o chapéu da APCC e entrando aqui no chapéu do CTT, nós com muito orgulho juntámos a esta causa, já em fevereiro de 2024, e deixem-me dizer-vos que foi um processo super simples e super rápido. Portanto, eu contactei o Filipe em dezembro de 2023, em janeiro formalizámos contrato, pedi a aprovação da Comissão Executiva e dia 1 de fevereiro estava a implementar o serviço. Portanto, é mesmo rápido e de forma transparente, como o Filipe referia, e sem grandes alterações ao nosso processo interno. Portanto, desde o dia 1 de fevereiro que disponibilizamos aos nossos clientes comunidade surda este atendimento. O atendimento tem o mesmo horário que o nosso contact center, dias úteis das 8h30 às 19h30 e, portanto, qualquer surdo pode ligar através da app, selecionando a opção do CTT, que vai dar então essa chamada a uma intérprete da Servin, por sua vez contacta diretamente o nosso contact center. Temos uma queue específica para atender rapidamente este contacto, para que também não haja aqui tempos de espera neste atendimento. E, portanto, é um serviço super simples, super fácil e, portanto, aquilo que tivemos que criar no nosso contact center basicamente foi uma queue de atendimento e, portanto, ter sempre alguém ali disponível para rapidamente dar prioridade a estas chamadas e fazer o atendimento e rapidamente dar resposta. Portanto, estamos a falar aqui também, para terem uma noção, neste momento temos uma série, mais ou menos cerca de 20 a 25 contactos por mês a esta comunidade surda. O serviço já tem 1 ano. Fizemos imensa divulgação, porque eu acho que também passa muito por divulgar a esta comunidade surda de que esta app existe, que este serviço existe e que nós estamos lá e que estamos disponíveis. Portanto, fizemos muito essa divulgação. Em termos de tempo médio, estamos a falar de chamadas na ordem dos 5 minutos, portanto, também não são chamadas por aí além e, portanto, atendemos tudo aquilo que já fazemos numa linha e, portanto, ajudamos um cliente a seguir uma encomenda, damos informação sobre preços, tarifários e, portanto, tudo aquilo que os CTT já hoje fazem para uma comunidade não surda, faz também hoje em dia para uma comunidade surda. Mais recentemente, e portanto foi tão bom e teve tanto sucesso e impacto este projeto, até porque fomos pioneiros no setor postal, que a 1 de abril deste ano alargámos também a toda a nossa rede de lojas. Portanto, temos mais de 500 lojas espalhadas por todo o país e todas elas têm neste momento o serviço de atendimento à comunidade surda. E, portanto, como o Filipe dizia, neste caso, no caso das nossas lojas, cada colaborador em cada loja tem o QR Code e, portanto, estando presente com um cliente da comunidade surda, basicamente o que tem que fazer é, com o seu dispositivo que temos em loja, fazer o scanner do QR Code e rapidamente abre uma chamada, uma videochamada com a Servin e, portanto, começa ali o diálogo com o intérprete e o cliente surdo que está à frente. E, portanto, um serviço super simples, também ele muito rápido de implementar e, portanto, facilita muito as empresas porque não têm que perder tempo a desenvolver tecnologia para garantir e dar a resposta a este serviço. Existe já esta app, vamos utilizá-la, costumo utilizar muita expressão para quem inventar a roda, se ela já está inventada e, portanto, já está criada, vamos potencializá-la e, portanto, e dar nota de que eu não tenho nenhuma comissão com a Servin, ok? Acredito sim neste serviço e, portanto, por isso é que estou a falar desta forma. E, portanto, basicamente o serviço é este, é assim que funcionamos e dar só aqui uma nota que de facto este projeto tem imenso impacto social e faz todo sentido incluirmos esta comunidade. Agora, de facto, temos uma lei que vai obrigar, mas mesmo não tendo, faria todo sentido, porque a comunidade, de facto, o volume, o número de pessoas com deficiências auditivas é elevado, não tinha noção antes de iniciar este trabalho. Eu também pensava, como a Ana dizia, que, de facto, nós conseguíamos assistir a comunidade surda porque eles sabem ler e sabem escrever e, portanto, temos os canais alternativos. É mentira e, portanto, já verificámos isso e, portanto, este é o canal certo, de facto, para sermos inclusivos. E, portanto, o mote é: uma empresa não se define apenas pelo objetivo do lucro, mas também pela sua capacidade de liderar pelo exemplo, criando tendências de responsabilidade social e, portanto, é isso que estamos aqui a fazer.
E nada melhor do que ser eu a falar, é termos aqui o testemunho dos nossos clientes surdos que já utilizaram os nossos serviços. E, portanto, temos aqui um pequeno vídeo de 2 minutos que tem aqui o testemunho de 3 clientes que, de facto, revelam a importância e a autonomia que este serviço lhes veio dar no seu dia-a-dia, a qualidade de vida que ganharam com este serviço que o CTT, e neste caso com a Servin, lhes disponibilizaram. Filipe, se puder partilhar o vídeo, agradeço. Obrigada, Cláudia. Falei muito depressa, Ana? Não, quer dizer... Foi ótimo, Ana, obrigada. hoje há aqui 2. Pois é, pois é. E 2 Filipes. Agora. É verdade, é verdade. Já estão a ver? Já, falta... Ainda não está em play? Sim. Obrigada, Cláudia. Parabéns pelo vídeo, também está espetacular. Acho que sim, faz sentido. Vi ali sempre a Sandra a abanar a cabeça e a concordar com as palavras da Cláudia e por isso agora pedia-lhe, Sandra, enquanto manager na Vorten e como responsável pela implementação deste serviço, conte-nos um pouco também a sua experiência e o seu importante papel junto da comunidade. Oh, Ana, obrigada. Bom dia a todos. Obrigada ao Filipe Pereira e à PCC pelo convite e pela oportunidade de partilhar este projeto que tanto nos orgulha. Este projeto de atendimento à comunidade surda já era uma longa ambição da Vorten há alguns anos e a disponibilização deste serviço estava perfeitamente enquadrada nos princípios de inclusão da Vorten. Nós queríamos prestar à comunidade surda um atendimento de qualidade e quebrar as barreiras de comunicação que existiam até o momento. Este processo basicamente vai ser concretizado no âmbito de um programa que nós temos na SONAI, que se chama Contact Challenge, onde várias equipas internas da SONAI, não só da Vorten, são desafiadas a apresentar projetos inovadores. Este projeto acabou por ser um dos selecionados e permitiu-nos aqui acelerar toda esta implementação. Quando passarmos para a implementação, e de certeza que muitas das pessoas que estão a ouvir este webinar vão colocar as mesmas dúvidas. Como é que nós vamos fazer isto? O Contact Center da Vorten, vocês sabem que nós vendemos tudo e mais não sei o quê, portanto temos uma amplitude de negócio enorme, temos muitos processos, não temos agentes que falassem a língua gestual portuguesa e tínhamos de pensar como é que vamos fazer isto. Não temos videochamada, então fomos ao mercado e encontramos na Servin, igual à Cláudia, não recebo nenhuma comissão, mas encontramos mesmo um parceiro perfeito que nos permitiu, quase sem esforço e em questão de semanas, implementar este atendimento na Vorten.
como é que isto se processou? Uma das nossas dúvidas seria, mas eu vou ter que dar formação aos intérpretes dos processos da Vorten? Isto ia complicar muito, os nossos processos são muito mutáveis, estão sempre em constante mudança, em constante atualização. Na primeira reunião com o Filipe, não vou já repetir o que o Filipe já mostrou e a Cláudia também, explicou-me como é que era o funcionamento e basicamente passou por nós criarmos uma queue de atendimento para os intérpretes da Servin, os clientes falam através da plataforma, a Servin contacta-nos, o nosso assistente no Contact Center dá toda a informação, analisa o processo e a mediação é toda feita pela Servin. Portanto, é um processo muito simples. Nós já atendemos, este projeto começou em julho de 2024, quando lançámos o atendimento ao cliente em língua gestual portuguesa. Já atendemos cerca de 120 clientes, são 120 clientes que não tinham antes disso um canal próximo com a Vorten, nem tínhamos como ajudar. E o nosso tempo médio de atendimento, caso seja uma preocupação para vocês também, não nos aumentou. Estas chamadas têm um tempo médio de cerca de 6 minutos e 30 segundos, que é o normal para o processo da Vorten. Portanto, existe ali algum acréscimo na tradução, mas não tem impacto nenhum na operação e nós estamos extremamente felizes de conseguir ajudar esta comunidade. Portanto, esta comunidade tem agora um canal de comunicação exclusivo através do site da Servin e também está no portal do cidadão, do cliente surdo, podem também pedir ajuda em todos os temas da Vorten. Este atendimento é gratuito, ele está disponível, como o Filipe também referiu, das 8 às 23, de segunda à sexta, incluindo os feriados. E basicamente este serviço permitiu-nos prestar à comunidade surda o mesmo nível de atendimento que nós oferecemos aos restantes clientes, facilitando não só o acesso a apoio técnico especializado, assim como informações sobre produtos, sobre campanhas, até porque na plataforma da Servin muitas vezes são partilhadas as nossas campanhas que abrangem e as novidades que nós temos para abranger também esta comunidade. E nós estávamos, de facto, muito comprometidos com esta conveniência aos nossos clientes. O atendimento e esta parceria com a Servin permitiu-nos eliminar algumas barreiras que existiam com estes clientes e, basicamente, democratizar o acesso à informação. E também contribui para um fator que é muito importante para nós, e acho que para todos que aqui estão, que é tornar temos uma sociedade muito mais inclusiva. E basicamente era isto, agradecer a oportunidade. Para nós continuo a dizer que é um motivo de orgulho ter este projeto, muito fácil de implementar sem qualquer esforço e permite que esta comunidade tenha todo o apoio que os restantes clientes têm. Muito obrigada, Sandra. É importante também conhecermos a experiência, não é? Porque todos que nos estão a ouvir estão a pensar como é que isto será e temos inclusivamente aqui uma questão que eu vou pedir ao Filipe, se calhar, para responder, Filipe Pereira, porque tem a ver com a questão do RGPD, Servin e RGPD. Quero dar aqui, não sei se é algo demorado, também já estamos aqui quase numa hora e meia, por isso, Filipe... Eu já respondi em chat, mas posso responder. Na verdade, o tema do RGPD ele pode estar assegurado através de um contrato entre as partes, ainda que, reforço, nos contratos que temos até ao momento nós não estávamos a ter nenhum registro de informação ou dados pessoais dos clientes surdos. Essa realidade pode vir a ser alterada perante um determinado parceiro que queira que passem a ser gravadas todas as chamadas de atendimento. E neste caso vamos acabar por arquivar a videochamada e o áudio e nesse contexto, esse arquivo obviamente poderá ter ali informações pessoais que têm que estar salvaguardadas pelo regulamento que neste momento vigora. Mas eu diria que isso se resolve, como já fizemos com outras entidades, através de um contrato. A nossa equipa, na verdade, também, obviamente, vai de encontro àquilo que é necessário fazer para responder a esta temática da confidencialidade e, portanto, estamos confortáveis com esse tema. Ótimo, Filipe. Muito obrigada. Quero então agradecer em nome da APCC e a todos os participantes neste webinar e em particular a todos os nossos oradores, Filipe Azóia, Filipe Pereira, Cláudia Serra, Sandra Moita, Ana Oliveira, por todo este empenho aqui agora no final em traduzir aquilo que nós
a interpretar, peço desculpa, tudo aquilo que nós tivemos aqui a dizer. Espero que realmente tenha sido interessante e proveitoso para todos os que nos estão a ouvir. Muito boa tarde a todos, muito obrigada. E já sabem, os contactos do Filipe vão estar na apresentação, do Dr. Filipe Azeia também poderão estar. Se alguém precisar de mais alguma informação, eles estarão com certeza disponíveis para vos prestar esse serviço. Muito obrigada. Ana, desculpa interrompê-la. Antes de terminar, posso fazer uma pergunta e um comentário? Sim, claro que sim. A primeira pergunta era, a ideia, quantos surdos é que há em Portugal? Eu posso responder a isso. Não há propriamente um número oficial, esse é um dos desafios. Eu, nas minhas apresentações, faço sempre nota sobre isso. Aquele número dos 530 mil, esse é um número oficial, censos, mas aí nesse grupo estão todas as pessoas com deficiência auditiva. Depois há um número informal, oficioso, que circula na comunidade surda, que indica que podem haver cerca de 100 a 120 mil pessoas que falam LGP. E, portanto, esse será o nosso target aqui, em termos de população. Já agora, em relação àquilo que disse a Ana Oliveira, só para dizer que, por curiosidade, fui ver a Constituição e, efetivamente, está aqui no artigo 74, que diz que incumbe ao Estado, na realização da política de ensino, proteger e valorizar a língua gestual portuguesa, enquanto expressão cultural e instrumento de acesso à educação e de igualdade de oportunidades. Mas depois, estranhamente, não se percebe porque é que a língua gestual portuguesa não é uma língua oficial. Quer dizer, não faz qualquer sentido. É que o mirandês é uma língua oficial, é falado por meia dúzia de pessoas lá em Miranda, sem qualquer ofensa para os mirandeses, como é óbvio, mas depois a língua gestual portuguesa, que é falada por 120 mil pessoas, como estava a dizer o Filipe, não é uma língua oficial. Por último, só um comentário final, e é mesmo o último. É o normal neste país que efetivamente o Estado se preocupe em criar obrigações para os operadores privados e não crie obrigações para ele próprio. Porque, como disse a Ana Oliveira, realmente é incompreensível que o Estado, que os serviços públicos, que as finanças, que a segurança social, que os tribunais, que todos os serviços públicos não tenham intérpretes de linguagem gestual portuguesa, não é? E, ao mesmo tempo, impõe essa obrigatoriedade ou impõe requisitos de acessibilidade aos operadores privados e não os impõe ele próprio. Realmente é mais um exemplo do Estado a obrigar os privados a fazer aquilo que o próprio Estado não cumpre. É verdade. É verdade. Exatamente. Enfim. Esperemos que isto melhore e agora a lei vem e é para todos. Por isso, o Estado também terá que se adaptar e temos já a autoridade tributária dentro dos clientes que eu vi há pouco do Filipe, por isso significa que estão a correr atrás também, assim como todos os nossos associados depois de ouvir este webinar. Quem ainda não tem, de certeza que vai tentar se adaptar ou tentar chegar a um serviço pleno até ao próximo dia 28. Damos então como terminado o webinar. Muito obrigada a todos. Obrigada, Filipe. Obrigado nós. Obrigado ao resto do painel. Também foi um gosto estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Um abraço.